Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quarta-feira, dia 28 de setembro de 2022. Nós estamos ao vivo, começando mais um Rede Verdade nessa contagem regressiva. Faltam 4 dias aí para o dia 2 de outubro, dia das eleições no Brasil como um todo. E a gente preparado aqui para acompanhar passo a passo, voto a voto da eleição aqui na Paraíba. Você vai ligado com a gente, embarcando aí nessa cobertura das eleições 2022. Ó, tá na telinha aí, ó, faltam 4 dias para as eleições aí de 2022. No programa de hoje você acompanha um bate-papo comigo, com ele, que é nosso colega de profissão, o jornalista, comunicador, radialista Heron Cid, que está colocando o nome na disputa por uma vaga na Câmara Federal. Eu trago também outras notícias, toda a preparação por parte das forças de segurança na Paraíba em relação à questão das urnas eletrônicas, da estrutura dos locais de votação. A gente começa o programa, inclusive, com hoje, na operação das tropas de segurança que já começaram aí a migrar para os municípios paraibanos para garantir essa segurança no pleito do dia 2 de outubro. Vamos acompanhar. Operação Voto Seguro já começou e tropas da Polícia Militar e Corpo dos Bombeiros fizeram na manhã desta quarta-feira o embarque para as cidades do interior do estado, que receberão reforço. Um efetivo total de 5.898 homens e mulheres da segurança pública será empregado na Operação Eleições 2022. Desses, 1.005 policiais e bombeiros militares estarão em cidades do Sertão e Cariri. O secretário de Segurança, Jean Nunes, acompanhou o embarque dos policiais e reforçou sobre como vai funcionar a operação. O planejamento do período eleitoral, ele contempla todas as forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro Militar, todos empenhados em garantir a segurança no período, alinhados com a Justiça Eleitoral, com a Polícia Federal, cada um com suas missões constitucionais. A Polícia Civil divide partes do Estado com a Polícia Federal, a Polícia Militar e o Bombeiro Militar já iniciam os cuidados com a guarda de urnas e durante todo o período, até após o dia da eleição. Então, cada um com suas missões, mas a gente está conseguindo, no dia de hoje, materializar aquilo que é construído nos últimos meses do planejamento operacional. A Operação Voto Seguro é responsável pela guarda das urnas de votação até a abertura no domingo, além da segurança dos locais de votação. O comando da Polícia Militar pontuou que as equipes estarão no dia da eleição impedindo condutas vedadas. Nós teremos o policiamento ainda mais reforçado, né? Fora esses 4.200 policiais que vão trabalhar no pleito eleitoral, nós vamos estar reforçando as ruas, logicamente com aquelas tropas que te falei, que estão de pronto emprego, elas também estarão trabalhando também no domingo, exatamente para que a gente possa garantir à população paraibana o direito e o exercício de poder votar em paz, votar com segurança. A Polícia Militar do Estado da Paraíba, as forças de segurança já têm essa expertise em eleições aqui no nosso estado e não tenho dúvida que no domingo nós teremos uma grande festa, mas uma festa democrática, com todas as pessoas respeitando o direito uma das outras. Nós estamos fazendo um embarque das tropas que irão reforçar o policiamento nas eleições no Sertão. Por serem as cidades mais distantes, esse primeiro grupo, em torno de 1.005 policiais militares, estão sendo remanejados para todas as cidades que compõem o CPR-2 no Alto Sertão. De forma que, na manhã de hoje, o presidente do TRE, o secretário de Segurança e o comandante-geral da Polícia Militar estarão aqui acompanhando pessoalmente esse embarque das tropas para fazer, a partir de amanhã, já começar a reforçar o policiamento no Alto Sertão. Além das forças de segurança, autoridades do Tribunal Regional Eleitoral e do Ministério Público estiveram presentes na solenidade. A expectativa é de um pleito movimentado, com mais de 3 milhões de eleitores indo votar. Mas, segundo o TRE, a Paraíba não tem histórico de registros graves em dias de votação. A equipe toda está preparada, nós vamos ter esse centro de comando com todas as polícias, com todas as autoridades fazendo esse monitoramento do estado. Até hoje, repito, o clima é de tranquilidade, ninguém dá notícia de forma alguma sobre ocorrência que possa implicar em quebra da ordem. Enfim, agora é aguardar a festa da cidadania,
em convocar os eleitores para o voto tranquilo, voto consciente, cada um exercendo a sua cidadania nesse clima de festa cívica, de festa democrática, e assim então a gente vai prestar à sociedade algo que é extremamente relevante, que é a materialização da democracia. O Corpo de Bombeiros também vai atuar na Operação Voto Seguro, auxiliando a Polícia Militar e a Justiça Eleitoral. O Corpo de Bombeiros estará disponibilizando alguns militares para reforçar o sistema de segurança pública. As nossas unidades, quartéis, estarão também com esse reforço e o intuito é esse somatório de forças da Força de Segurança para proporcionar a segurança aos paraibanos durante o pleito eleitoral. Ok, o que a gente mais deseja de fato é tranquilidade nessas eleições, especialmente no domingo, que prevaleça aí a escolha e o respeito à escolha de cada um eleitor e eleitora aqui na Paraíba, né? Nessa contagem regressiva, quem está comigo aqui é ele, jornalista, comunicador, radialista, Heron Cid, está colocando o nome para disputar uma vaga na Câmara Federal. Heron, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, Luiz, boa tarde ao seu público, é uma alegria poder estar aqui, sobretudo nesse momento que antecede a grande decisão do povo brasileiro, dos paraibanos, a festa democrática que se aproxima. É uma grande oportunidade de dialogar com os muitos paraibanos e paraibanas que, inclusive, percentual significativo ainda está indeciso, não tem uma definição ainda para, por exemplo, o cargo que eu vou disputar, que é de deputado federal. Eu tenho acompanhado nas redes, enfim, várias campanhas de vários candidatos, sim, incluindo a sua, naturalmente. Tenho visto que você tem feito uma agenda muito corrida no estado todo. As pessoas, você está aí, estamos há 4 dias do domingo, depois desses dias todos de campanha. Os eleitores e os paraibanos e as paraibanas, como você costuma dizer, estão entendendo a sua mensagem? Que mensagem é essa que você está tentando colocar aí, chamar e provocar os eleitores aqui no nosso estado? Luiz, alguém com a minha origem, vindo de onde vim, do sertão da Paraíba, para, como muitos paraibanos, tentar vencer na capital, pelo fruto da educação, pelo fruto do trabalho, e que se coloca nesse momento numa candidatura, ou mais do que isso, talvez representando um sentimento, um movimento de renovação, o que resta fazer a não ser o que você disse aí: ocupar o espaço, conversar com as pessoas, dialogar. A única arma que eu tenho nesse processo eleitoral é a que eu sempre tive, a mensagem, a palavra, é a discussão, é o debate, é as ideias. Aliás, Luiz, se você observar, você é um atilado comentarista, analista político, ao longo do tempo, o nosso parlamento nacional perdeu a sua característica essencial do debate, do diálogo das ideias. Aliás, o parlamento parlar, né? Pois é, o que é que virou hoje o Congresso Nacional, infelizmente, ou as casas legislativas? Bancas de negócio. É tanto que com esse orçamento secreto está exposta às vísceras essa distorção do que virou o Congresso Nacional, a Câmara Federal. É uma casa de distribuição de recursos e de emendas. E o pior, emendas que são colocadas sem nenhum critério como patrimônio pessoal de parlamentares para fazer as suas próprias reeleições. Eu, por exemplo, abro essa conversa com você dizendo que não dá para falar em renovação, que é a minha principal mensagem, mas não só de pessoas, renovação de posturas, de olhares e atitudes, com um sistema eleitoral que garante reeleição infinita, que não há um limite para a reeleição no legislativo. Eu sou contra. Que cria-se ali uma blindagem daqueles que já estão com mandato, para quebrar esse muro é de uma dificuldade impressionante. Quem está lá, obviamente, tem maiores condições e cria mecanismos, inclusive legislativos, a legislação em causa própria, para manter aquele status quo, distorcendo o verdadeiro significado do que é o legislativo, do que é a vida pública, que é uma contribuição cidadã. Quando você tem uma reeleição sem limites para deputado estadual, vereador, deputado federal e senador, você distorce, na minha opinião. Eu acho que tem que ter eu vou defender, eleito deputado federal, um limite de reeleição a uma reeleição. Depois de uma reeleição, quem está no legislativo vai ter que passar por uma quarentena em que ele não pode concorrer mais por aquele cargo. Ele pode ir para outra função, para outra disputa, mas não se perpetuar. Luiz, vamos pensar aqui comigo. O que é que, do ponto de vista legislativo, de uma contribuição cidadã, alguém não faz em 8 anos? Por que mais do que 8 anos? Temos casos de mandatos repetidos a 5 vezes, ou seja, 20 anos de mandatos. A maioria dos parlamentares que hoje está concorrendo comigo na Câmara dos Deputados já vai para o 4º mandato. Eu estou falando de 16 anos, outros estão aí há 20, 30 anos.
e não saem daqueles espaços de poder. E quando saem, Luiz, isso é que é o mais preocupante, é para alternar com parentes, é com a cozinha, é com a sala de estar, é com neto, é com sobrinho, é com irmão. Isso não deve ser razoável. Nós não podemos naturalizar esse processo. Acho que naturalizamos durante muito tempo e a minha mensagem é essa. Eu acho que quem quer resultados diferentes precisa fazer escolhas diferentes. E o processo de renovação não é uma opção, eu acho que é necessário. Isso é quase como troca de óleo de carro. Tem que trocar o óleo, tem que trocar o pneu, porque senão o carro para. Agora, não sei, você falou nas emendas, claro, as do orçamento secreto, mas independentemente de orçamento secreto, aquelas que eram transparentes. Você desconsidera a importância das emendas como atividade parlamentar, de quem traz emenda para um município pequeno, que garante ali o recurso? Muitas vezes o prefeito ou o governo precisa desse recurso federal para poder concluir a obra e avançar. Você desconsidera? Eu não desconsidero. Eu acho que inverteu-se o papel do legislativo. Então virou só isso. Quando o principal não é isso. O parlamento tem a obrigação de mexer na legislação, de criar leis, de fiscalizar, de fazer os grandes debates do país e não ficar esvaziado a uma política de bater porta de ministério ou de fazer cooptação de prefeitos. O problema não é a emenda, Luiz. O problema é a falta de critério para a emenda. Qual é o critério que a bancada federal da Paraíba elege? Nós temos graves e históricos problemas na Paraíba que poderiam ser colocados como prioridades, inclusive das emendas individuais. Mas o que é que se convencionou? Que a emenda individual é o meu quinhão para me reeleger. E o orçamento público dos brasileiros, dos paraibanos, não é para isso. Deve ser para eleger prioridades. Então, eu estando lá em Brasília... Quais são as suas prioridades? Seriam no debate de emendas, inclusive? Primeiro eu vou colocar para a bancada federal paraibana que a gente precisa ter alguns critérios. Quais são os graves problemas da Paraíba que precisa resolver? Então vamos destinar essas emendas. Por que não pegar os 10 piores IDHs da Paraíba e fazer um esforço concentrado com aqueles recursos e dizer assim, vamos resolver a situação de Cochichola, de Parari, vamos dar uma alternativa para por exemplo, Junco do Seridó, Luiz, é uma terra que tem o mais difícil, que é minério. Minério, inclusive, que é usado na indústria espacial, sai de Junco do Seridó. Mas Junco do Seridó, por exemplo, não tem água. Tem um mais difícil e não tem um básico. Não é constrangedor que a bancada federal tenha direito a tanto recurso e não consiga resolver um problema estratégico de uma região, por exemplo? É isso que eu estou defendendo. Talvez Junco do Seridó não dê tanto voto. Não está nessa ordem de prioridade. Então, eu acho que a gente precisa... A bancada federal da Paraíba precisa de ter novos olhares e novas atitudes. O parlamento não é só para fazer de emendas parlamentares um balcão de negócios e muitas vezes não é só pela adesão, não. Vai além disso. É pelo troco. A gente sabe, conhece, que muitos critérios entram nessa história de toma lá e dá cá. Entra por um canal e sai por outro. E você tem enfrentado com essa palavra e com esse discurso, o que você tem recebido de retorno? Você chega num município, numa região, em que algum outro candidato a deputado federal, inclusive com mandato, já passou lá, já fechou com o prefeito, já fechou com a Câmara de Vereadores. E aí? Como é que você está conseguindo furar essa bolha? Pois eu percebo que há um sentimento nas pessoas, em que pese ainda existirem muitos currais eleitorais na Paraíba, há um cansaço. Eu percebo esse cansaço nos diálogos, nas conversas olho no olho, de forma direta e pessoal, mas muito também por esse mecanismo aqui que hoje é extremamente interessante e que ajuda candidatos com um perfil como o meu a ter um relacionamento direto com as pessoas. Um cansaço desse modelo, esse modelo carcomido, arcaico, né, da política totalmente direcionada para a perpetuação de famílias. Há esse sentimento de que outras pessoas poderiam estar contribuindo na política, mas muitas vezes as pessoas talvez não sintam que têm opções. Eu, neste processo eleitoral, eu coloquei meu nome à disposição, fazendo sacrifícios e renúncias pessoais para pelo menos ter a consciência de que a Paraíba não mudará, não colocará quadros novos por falta de opção. E você não se arrependeu até agora? Não, eu estou absolutamente convicto de que tinha que viver este momento. Para usar um poeta que você gosta muito, que é Belchior, o que a gente pode fazer nesse presente instante? Sangrar, inaugurar uma vida inteiramente comovida, livre e triunfante. Eu acho que a gente tem um papel a cumprir. Aliás, Luiz, nós já vivemos um tempo em que jornalistas contribuíram muito com a vida pública nacional. Nós somos da terra de um José Américo de Almeida, que com uma palavra derrubou a ditadura do Estado Novo. Era um pensador, né? José Américo de Almeida foi deputado federal, foi ministro do Estado, foi senador da República, que não tinha uma legião de prefeitos, não tinha uma
hold de empresas, não tinha dinheiro para botar em campanha, porque naquele tempo a palavra, a ideia era muito importante para o convencimento. A gente perdeu isso. Eu acho que candidaturas precisam resgatar esse papel essencial da política e do legislativo. Porque senão vira uma conta muito mais matemática. E uma bolsa de valores, e não precisa de eleição. É só casar o dinheiro, quem é que tem mais está resolvido. E eu ia lhe perguntar isso. Nós, inclusive, jornalistas, e aí ele pergunta, se você fazia isso também, certamente fazia, você pode dizer, não, nunca fiz tudo, mas nós acostumamos, quando chega na eleição, a gente faz uma lista. Quem vai ser eleito, ou seja, antes de ouvir os eleitores, até mesmo sem pesquisa tanto eleitoral, a gente faz. Para a Câmara Federal, quem vai ser eleito? Fulano, Beltrano, Ciclano, a gente fecha ali os 10 ou 12 nomes que vão ser eleitos. E aí, como você teve visto quando entra na lista, diz, o nome de Heron não está na lista, não está na lista. Como é que você está vendo isso? Como é que você vê isso? Eu fico rindo porque eu já ouvi muito isso e sei que ainda a política da Paraíba, no geral, guardadas as honrosas exceções, porque tem gente boa que está fazendo sua parte também, ela subestima muito a capacidade do eleitor. Então, contas são feitas em guardanapos. Isso, exatamente. De restaurantes luxuosos da capital, como se o eleitor ainda não fosse para a urna, como se ele não escolhesse. E eu sinto muito dizer, Luiz, que muita gente que está fazendo essas contas tradicionais da política pode ter grandes surpresas quando as urnas forem abertas. É o que eu tenho sentido, há um cansaço. Luiz, sabe o que é que eu tenho mais ouvido? Eu estava agora no centro de João Pessoa, na Lagoa, andando abertamente, sem medo de um empurrão, sem medo de um tomate na cara, sem medo de uma crítica, sem medo de uma cuspida. E ouvindo das pessoas, sabe o quê? A gente não quer votar nos mesmos. Em que pese o sistema eleitoral, a força da máquina, ela sufoca muito o cidadão e o eleitor. E o que eu estou dizendo às pessoas eu não sou candidato porque sou filho de prefeito, que é algo que virou natural também. Fulano se candidata porque o pai chegou à prefeitura e tem uma estrutura para pagar. Esse é o modelo correto de entrar na vida pública? Eu não sou candidato porque sou irmão de deputado estadual, ou primo, ou sobrinho, nem sou candidato porque sou herdeiro de ex-governador. Porque exatamente eu penso que a política vai muito além dessas tradições. E eu sinto que as pessoas realmente querem fazer um movimento de renovação. Tem muita gente, você sabe disso, que agora, essa altura do campeonato, 70% dos eleitores ainda não definiram seu voto para deputado federal. Por quê? Porque ainda não se sentem representados pelos que estão aguardando o último momento para tomar a sua decisão. E, aliás, quando escolhem, depois até esquecem em função da não importância que dão. Do distanciamento. Outra coisa, bem rapidinho, que eu acho que é importante, a política precisa recuperar a capacidade de dialogar de perto com as pessoas, olho no olho. Os políticos, os deputados, os parlamentares não querem ter mais esse contato. Eu estive ontem, por exemplo, na periferia de João Pessoa, no Grotão, conversando na calçada com 30 pessoas, na calçada. Alguns sentados na cadeira, outros sentados na calçada, e eu em pé, conversando, dialogando. Por que a política tradicional não quer ter mais esse contato? Porque é mais difícil. O mais fácil é comprar no atacado. Compra o prefeito, compra o vereador, compra o cabo eleitoral, manda a conta lá, paga e ele não tem nenhum compromisso, ele não precisa gastar esse tempo. Eu acho que a gente precisa resgatar essa forma direta e participativa, tanto da eleição quanto dos mandatos. Eu gostaria de fazer um mandato também com essa capacidade de mensalmente estar aí nessas comunidades, ouvindo as pessoas. Eu ia lhe perguntar como seria um gabinete de Heron Cid na Câmara Federal, quais são os seus projetos nesse sentido e ações num eventual gabinete? Primeiro, estabelecer esse contato direto com as pessoas, fazer um mandato sem essa preocupação de estar refém de prefeitos e de cabos eleitorais, de não utilizar essas emendas impositivas ou recursos que venham a ter acesso para essa mesma lógica, porque já tem gente demais fazendo isso. Eu quero, chegando à Câmara Federal, eu sei que vou chegar de uma forma diferente e surpreendente. Eu tenho uma obrigação de fazer um mandato diferente também, dialogando, por exemplo, com fundações, com organizações não governamentais, com instituições filantrópicas, com associações, com os invisíveis, Luiz. Porque quando eu vou à feira, e tenho tido o prazer de ir à feira, eu vejo que não tem ninguém para representar certos segmentos da sociedade brasileira. Um feirante não tem por que gritar. Tem feiras em João Pessoa, a capital do estado, que fala tanto em qualidade de vida, que não tem um banheiro nem para o cliente, para o comprador, nem para o comerciante. Quem representa esses invisíveis? Quem quer dialogar sobre eles? Quem representa efetivamente os agricultores familiares? Então eu quero falar para essas pessoas, conversar com essas pessoas e representar essas pessoas, mas chegando lá com uma grande prioridade de trabalhar, por exemplo, Luiz, para uma melhoria do serviço público. O serviço público no Brasil, no geral, é muito ruim, ineficiente e lento. E essa verdade precisa ser enfrentada. Não adianta as corporações se levantarem de alguns servidores públicos e desconhecerem essa verdade. Na saúde pública, por exemplo, é um drama.
O que eu mais escuto conversando com as pessoas é que a saúde é inacessível, é lenta e ineficiente. E eu defendo um sistema de metas de gestão que considerem a avaliação do cidadão. Por que é que no Serviço Público de Saúde, no hospital, no PSF, não existe um lugar para o cidadão dar uma opinião se aquele serviço é bom, é ruim, péssimo? Se você vai na farmácia, você tem esse direito de apertar no botão e dizer isso. Se você vai... Uma loja de roupa. Não, se você vai no seu banco, quando você sai lá, o gerente é avaliado. Como é que você melhora o que você não avalia? O cidadão não tem nenhum direito de opinar sobre aquele serviço. Então, eu defendo um sistema de gestão que considere uma avaliação permanente e transparente. Inclusive, que cada hospital tenha lá na parede, tal quase um impostômetro, um sistema eletrônico que vai mostrando permanentemente a avaliação em tempo real das pessoas. O Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, um hospital de avaliação nota 0, 1, 2, 3, para que isso pelo menos constrange as gestões públicas a melhorar o serviço público de saúde. Heron, tem algumas pautas polêmicas na Câmara Federal hoje, eu queria saber sua posição em algumas delas, em caso de você com um mandato, como você votaria, para que as pessoas possam entender mais ou menos qual é o seu perfil parlamentar nessa questão de um voto. Mas antes disso, ainda tratar um pouco sobre uma situação específica sua. Quem entra na política para jogar o jogo da política precisa atender às regras da política. Naturalmente, no exercício da profissão de jornalista, você teve que deixar algumas virtudes da profissão de jornalista ou algumas características para poder se incorporar no papel, no perfil do político, como, por exemplo, está na base do governador João Azevedo, por exemplo, não poder fazer críticas ao governo João Azevedo como candidato da base de João. Se eu lhe perguntar, o governo João Azevedo merece nota 10, é isso? Você está, abre aspas, diferentemente de como nós jornalistas, obrigado a dizer sim, senhor, para tudo que a política envolve, que o seu grupo hoje que você está envolve? Sua pergunta é que é a mudança do papel do jornalista para e a obrigatoriedade de você dizer que dentro de uma análise, não analisar mais com a imparcialidade do jornalista, tem que analisar com a imparcialidade do político para dizer o governo João merece ser reeleito, não merece, por quê? É um desafio, eu não poderia estar na política me escondendo. Luiz, eu poderia ter ido para um partido que nem fede nem cheira, que não tem estatuto, que não tem lado, e poderia terminar essa eleição sem dizer que sou de quem é meu candidato a governador. Tem gente fazendo isso, porque é mais confortável. Certamente por pessoas que querem ter um mandato. Eu não entrei na vida pública só para ter um mandato, é muito pouco isso. É muito mais do que isso, é para levar uma mensagem. E fiz uma escolha por afinidade. O governo de João Azevedo é perfeito? Não. Tem muitos defeitos. Ele já melhorou muita coisa que encontrou. Precisa corrigir muitos problemas e melhorar o que já está sendo feito. Eu acho, por exemplo, que o governador João Azevedo teve uma postura que, na minha opinião, foi a mais correta e a sensata no episódio da pandemia. Ele enfrentou temas que a política populista prefere não enfrentar. É muito mais fácil deixar a coisa acontecer, como fez o presidente da República, Jair Bolsonaro, para não ter responsabilidades sobre algumas consequências econômicas, por sinal. Mas acho, por exemplo, se você quer uma crítica, eu acho que o governo de João Azevedo poderia, naquele processo da pandemia, ter dialogado um pouco mais, ter chamado para perto empresários, setores produtivos, igrejas, para dizer, olha, o quadro é esse. Isso não é uma brincadeira, isso ninguém inventou, é uma pandemia de escala mundial. Como é que a gente enfrenta? Com cooperação, com a ajuda de todos. Acho que muita decisão acertada foi tomada, mas poderia ter tido um pouco mais de diálogo. Mas me identifico muito, Luiz, com o perfil administrativo de João, mas também com a postura cidadã do governador João Azevedo. Se você observar, e você é um analista político já experimentado, você vai ver que poucos governadores tiveram ou têm a postura de João, que não gasta tempo nem energia para destruir adversários. João praticamente não revida crítica, muito menos tem uma postura beligerante contra os adversários. João repactuou as relações institucionais na Paraíba, resgatou o mínimo. Antigamente a Paraíba, o governo da Paraíba, a Universidade Estadual da Paraíba só dialogava com a Secretaria de Finanças do Estado, não tinha um diálogo com nenhum convênio, não tinha nenhum tipo de relacionamento. Então João não é um governador que quer ser temido, é um governador que se faz respeitado. A Paraíba já teve governadores de vaidades, hoje tem um governador de verdades. A Paraíba já teve um governador de maldades, hoje tem um governador de mais sensibilidade. Então, quando você pega o conjunto das ações do governador João Azevedo, sobretudo quando compara ele com os adversários, eu não tenho dúvidas que vai acontecer o que a Paraíba já está sinalizando, e que a Paraíba estará mais segura, em melhores mãos, continuando sob o comando sereno, equilibrado,
responsável do governador João Azevedo. Para a gente pular da política, se você me perguntar, vai votar em quem, Torres, para presidente, eu posso dizer a você, olha, pela empresa aqui, as regras da empresa não me permitem a expressão desse voto por causa do exercício jornalístico. Isso já não pode, mas já não é uma blindagem que você pode usá-la e aí por isso que eu lhe faço a pergunta, como candidato, essa questão da disputa presidencial também, você preferiu, enfim, se anular nesse caso aí para poder ter um diálogo com todas as polarizações que estão aí, ou você tem candidato a presidente definido e tem expressado isso? Você me acompanha há algum tempo no jornalismo e eu não posso ser incoerente com o que eu sempre falei até 30 de junho. Não dá para ser alguém até 30 de junho, quando eu me afastei do rádio e das minhas atividades profissionais, de repente arrancar uma camisa, vestir outra e dizer, olha, esse aqui hoje sou eu. Não, eu continuo sendo o mesmo Heron Cid, com a mesma postura, com a mesma integridade, com a mesma forma de encarar as coisas. E o que eu fui até 30 de junho no jornalismo? Um severo crítico ao excesso da polarização no Brasil, ao radicalismo, ao fundamentalismo político, ao fanatismo político, que eu acho que explica muito de nossa tragédia brasileira, a história do excesso de paixão por pessoas. Nós discutimos muito pessoas e poucos projetos. Então eu não poderia, nesse momento, estar diferente. Eu acho, inclusive, uma violência essa história de que você tem que ir de goela abaixo, escolher lá já no primeiro turno, ou um ou outro, como se tivesse só duas opções. O Brasil tem outras opções. E eu digo aqui pela primeira vez que não me sinto à vontade neste primeiro turno de votar nem em Lula nem em Bolsonaro. Eu votarei em Ciro Gomes, mas não por Ciro Gomes, não a pessoa Ciro Gomes, mas pelas ideias que ele tem se esforçado para apresentar. Acho que é alguém que merece uma chance, respeitando o camarada que acha que Bolsonaro é melhor, respeito o que acha que a volta de Lula é o melhor para o Brasil, mas acho que alguém como Ciro precisa de uma oportunidade para mostrar um novo modelo de desenvolvimento econômico do Brasil, um novo modelo de política. Ciro tem botado o dedo na ferida de muitas questões que pouca gente faz. Eu acho que é alguém que está preparado, né, e que tem, mais do que isso, tem um projeto para oferecer ao Brasil. Ciro talvez não tenha o carisma, nem as palavras de efeito de Lula, nem a estrutura de um Bolsonaro, mas tem uma mensagem para o povo do Brasil. Então estou dizendo isso aqui pela primeira vez. Tá aí, mas ainda bem que você... no primeiro turno votarei em Ciro Gomes, porque acho, e me perdoe quem pensa diferente, que o Brasil hoje está entre escolher morrer afogado ou morrer queimado. Tá aí. Olha só, tem vários projetos na Câmara Federal, em tramitação. Tem projeto para acabar com a cota racial, né, na Câmara, acabar com essa história de seja índio, seja negro, não ter mais direito a cotas, nem concursos, em vestibulares. Tem projeto flexibilizando o aborto aqui no Brasil. Tem projeto garantindo e assegurando avanços na questão da legalização da maconha aqui no país. Eu quero saber como é que se posiciona em relação a todos eles. Daqui a pouquinho, um minutinho só, a gente vai para o intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando com o Heron Cid, que está colocando o nome na disputa por uma vaga na Câmara Federal. É um minutinho.